O marido nem suspeitava que, enquanto eu ficava em casa, comecei a ganhar mais do que ele. Tendo acumulado uma soma considerável, preparava uma surpresa para o nosso aniversário de casamento. Mas ele me adiantou. O presente dele me deixou sem palavras. E antes de continuarmos, por favor, escreva de qual país você é e quantos anos tem. Boa audição. Mariana mexia o chafrio com a colher, olhando pela janela, onde chovia uma garoa fina outonal que borrava as cores dos prédios de apartamentos em frente, típicos dos bairros lisboetas. O dia se arrastava devagar, como sempre acontecia quando Alexandre estava no trabalho, e ela suspirou, colocou a xícara de lado e voltou para o laptop na mesa da cozinha, onde a tela piscava com a página de uma plataforma de freelance. Novo pedido: desenvolvimento de logotipo para uma pequena loja online. Lia-se ali, e Mariana sorriu, porque gostava desse trabalho que a transformava de dona de casa absorvida por fraldas e panelas em uma designer procurada. E o mais importante era que ganhava dinheiro, ultimamente de forma sensivelmente maior que o de Alexandre. Ela abriu o editor gráfico e mergulhou no trabalho, com ideias fervilhando na cabeça e dedos correndo rápidos pelo teclado, enquanto lá fora escurecia e a chuva se intensificava, tamborilando na vidraça. A porta de entrada bateu e soou a voz cansada de Alexandre. Cheguei. Zrenia Mariana rapidamente minimizou a janela do design, deixando aberta uma página de um blog culinário. Olá, Swinga, respondeu ela, tentando soar natural. Como foi o dia? Alexandre entrou na cozinha, jogou as chaves na mesa e se sentou exausto na cadeira, resmungando. Como sempre, tudo nas minhas costas. Esta empresa só se aguenta por causa de mim. Mariana ficou em silêncio, conhecendo bem esse discurso, já que Alexandre trabalhava como gerente de vendas em uma pequena empresa de fornecimento de materiais de construção, um emprego que ele detestava, mas não trocava, alegando que a estabilidade era mais importante. O que tem para o jantar? Component placement? Perguntou Alexandre sem olhar para ela e Mariana respondeu. Almôndegas com batatas quase pronto. Almôndegas de novo? Swingou o rosto ele. Não dá para inventar algo mais interessante? Mariana sentiu uma onda de irritação subir dentro dela, porque passava o dia inteiro cuidando da casa, do filho, cozinhando, lavando e limpando. E agora ainda tinha que ouvir reclamações sobre as almôndegas, então retrucou secamente. Se não gosta, pode cozinhar você mesmo. Alexandre olhou para ela surpreso. Por que estás tão chateada? Só dei minha opinião. Estou só cansada, rebateu Mariana. O dia inteiro sozinha com o Diogo. Ah, claro, trabalho pesado ficar em casa, ironizou Alexandre com um sorriso sarcástico. E Mariana apertou os punhos debaixo da mesa, sentindo crescer entre eles uma parede de incompreensão, já que Alexandre cada vez mais falava com ela nesse tom condescendente e irritado, achando que ela não fazia nada, que sua vida era fácil e sem preocupações, sem ver as noites em que ela trabalhava no computador, os nervos com cada pedido, o esforço para ganhar dinheiro e ajudar a família, vendo apenas a dona de casa de hobby sujo que sempre reclamava e pedia dinheiro. Tudo bem, deixa para lá, disse Alexandre, virando-se. Onde está o Diogo? Brincando no quarto, respondeu Mariana, e Alexandre se levantou e foi para o quarto do filho, deixando Mariana sentada à mesa, olhando pela janela onde a chuva caía cada vez mais forte, sentindo-se de repente muito triste e sozinha. Alguns dias depois, Júlia apareceu em casa deles, já que Alexandre a conhecera no trabalho. Ela era cliente, dona de uma pequena empresa de acabamentos interiores, e Júlia agradou Alexandre imediatamente, animada, desinibida e confiante em si mesma, bem diferente de Mariana. Mariana, conhece a Júlia, disse Alexandre ao trazê-la para casa. Júlia, esta é minha esposa, Mariana. Júlia estendeu a mão. Muito prazer, disse sorrindo. Alexandre me contou tanto sobre você. Mariana olhou para o marido com dúvida, imaginando o que ele poderia ter dito sobre ela. Talvez que era uma dona de casa que não fazia nada, mas respondeu. Prazer em conhecê-la também, tentando ser educada.
Júlia se mostrou simpática na conversa, falando sobre seu negócio, seus planos e viagens, e Mariana ouvia com interesse e inveja, desejando ser tão livre e independente quanto ela, enquanto Alexandre e Júlia conversavam a noite toda sobre assuntos de trabalho, rindo e brincando, fazendo Mariana se sentir excluída. Então ela silenciosamente arrumou a mesa, serviu o chá e foi para o quarto do filho. Desde então, Júlia começou a visitar com frequência, às vezes sozinha, às vezes com Alexandre, bebendo chá, conversando e rindo, e Mariana sentia Alexandre se afastando cada vez mais dela e se aproximando de Júlia. Uma noite, depois que Júlia foi embora, Mariana não aguentou. "O que está acontecendo entre vocês?" perguntou a Alexandre, que olhou surpreso. "O que quer dizer?" "Você passa todo o tempo com Júlia", disse Mariana. "Não me dá mais atenção." "Não diga bobagens", respondeu Alexandre. "Somos só amigos." "Amigos?" esreniou Mariana. "Acha que sou cega? Vejo como você olha para ela." Alexandre ficou em silêncio por um momento, depois disse: "Estou cansado de você, sempre insatisfeita, sempre resmungando. Você ficou chata e sem graça." Mariana sentiu as lágrimas subirem à garganta. "E o que sugere?" "Component placement", perguntou ela, e Alexandre respondeu: "Não sei. Talvez devêssemos viver separados." Mariana se virou em silêncio, sabendo que era o fim, já que o casamento deles já rangia há tempo e agora desmoronava de vez. No dia seguinte, Alexandre voltou para casa tarde, e Mariana o esperava sentada no sofá, na penumbra da sala, com apenas o abajur aceso, projetando uma luz suave no ambiente, onde o ar estava carregado de tensão palpável, porque ela sabia que esse dia chegaria, sentira aproximar-se em cada olhar frio, em cada palavra ríspida, em cada atraso no trabalho. Ele entrou sem olhar para ela, jogou as chaves na mesinha do hall. "Ainda acordada?" Zrenia perguntou, tentando soar casual, mas com voz tensa. "Estou te esperando", respondeu Mariana baixinho. Alexandre entrou na sala e se sentou exausto na poltrona em frente a ela, parecendo abatido, com olheiras profundas e uma expressão de resignação no rosto. E Mariana o via por inteiro, sabendo o que viria a seguir. "Precisamos conversar", começou ele, evitando o olhar dela, e Mariana assentiu sem dizer nada, dando-lhe espaço para prosseguir, já que sabia que ele precisava disso. Alexandre tirou da pasta uma pasta de documentos e a colocou na mesinha de centro entre eles. "Aqui está o pedido de divórcio." Mariana não tremeu, esperava por isso, mas as palavras ainda a feriram como um soco no estômago, sentindo tudo se contrair por dentro, mas mantendo a calma exterior. "Estou cansado, Mariana", continuou ele, "cansado de tudo isso, da rotina, dos problemas domésticos constantes de você." Ele ergueu os olhos e encontrou os dela, sem amor ou arrependimento, só cansaço e irritação. "Sei que é duro ouvir, mas não aguento mais. Sinto-me preso em uma jaula. Você sempre me critica, exige algo que nem sei o que, está sempre insatisfeita." Mariana ficou em silêncio, deixando-o desabafar, sabendo que era importante não interromper, não se justificar, deixando que ele soltasse toda a raiva e ressentimento acumulados. "Entendo que você fica em casa com a criança. É difícil, mas você não faz nada para mudar a situação, não trabalha, não se desenvolve, só existe, e eu tenho que carregar tudo nas costas", disse ele. E Mariana sentiu uma onda de raiva subir, perguntando-se como ele podia falar assim, sem ver o quanto ela fazia pela família, o esforço para criar aconchego e conforto em casa, mas se conteve, não deixando as emoções dominarem. "Quero leveza, Mariana. Quero uma mulher ao meu lado que me entenda, me apoie, não que me critique e reprove o tempo todo." E então, ele disse as palavras que partiram de vez o coração dela. "Tenho outra mulher, a Júlia. Com ela é fácil e bom. Ela me entende, me apoia, não exige nada em troca. Com ela me sinto vivo." Mariana fechou os olhos, sabendo da proximidade deles, sentindo-a, mas esperando até o fim que fosse passageiro, que ele voltasse, mas agora tudo acabara.
Ele a escolhera. Sei que dói, mas não quero te enganar. Quero ser honesto. Amo a Júlia e quero ficar com ela, disse ele, calando-se e esperando a reação dela, enquanto o silêncio pairava na sala, quebrado só pelo tic-tac suave do relógio na parede. Mariana abriu os olhos e olhou para ele, sem lágrimas ou histeria no olhar, só calma e determinação. Tudo bem, Alexandre, disse baixinho. Assino os documentos. Ele a olhou surpreso, esperando gritos, reprovações, lágrimas, qualquer coisa menos essa aceitação tranquila. Você não vai tentar me dissuadir? Zrenia perguntou inseguro. Para quê? Zrenia, respondeu Mariana. Se você decidiu, não te prendo. Ela se levantou do sofá, foi até a mesa, pegou a pasta e folheou os documentos com atenção. Está tudo certo, disse. Pode ir, Alexandre. Ele continuou sentado na poltrona como se estivesse pregado, sem entender o que acontecia, esperando uma reação explosiva, um escândalo, e recebendo só aceitação, o que o desconcertava. Você não está chateada? Zrenia perguntou. Não, Alexandre, respondeu Mariana. Não estou chateada, só cansada de você, das nossas relações, de tudo isso. Ela foi até a janela e olhou para a cidade noturna, com luzes piscando ao longe, criando uma ilusão de vida e movimento. Acho que será melhor para nós dois separados. Alexandre se levantou e se aproximou dela, querendo dizer algo, mas sem encontrar palavras. Me perdoe, Mariana, murmurou. Tudo bem, Alexandre, respondeu ela. Mariana olhava para Alexandre como se o visse pela primeira vez, notando algo novo e estranho nos olhos dele, uma mistura de culpa, confusão e talvez medo. Ele, que sempre fora tão confiante e condescendente com as tarefas domésticas dela, agora estava ali perdido, esperando histeria, súplicas ou escândalo. Mas Mariana ficava em silêncio, já tendo chorado todas as lágrimas e toda a dor, restando só o vazio que lhe dava forças. Ela se virou e foi até o velho aparador gasto no canto da sala, abriu a gaveta de cima e tirou uma pasta grossa amarrada com uma fita de cetim, que outrora fora parte de uma embalagem de presente, mas que ela guardara como tantas coisas, na esperança de dias melhores, e voltando à mesa, colocou a pasta diante de Alexandre. Aqui está tudo, disse calmamente apontando para ela. Tudo o que você precisa saber. Alexandre franziu a testa, esperando qualquer coisa menos isso. O que é isso? Zrenia perguntou desconfiado, olhando para a pasta. Mariana suspirou. Abra e veja. Ele, relutante, desamarrou a fita e debaixo dela havia extratos bancários, relatórios contábeis, capturas de tela de plataformas de freelance, contratos com clientes, e ao folhear, seu rosto mudava de surpresa para incredulidade, de incredulidade para horror. Os primeiros extratos mostravam somas modestas, honorários pequenos por designs de logotipos, formatações de apresentações, criação de banners publicitários, mas quanto mais folheava, maiores ficavam os números. Ali um pagamento por um grande projeto de estilo corporativo para uma loja online, ali um honorário por criação de site para uma agência de turismo e ali transferências mensais para sua conta poupança, somas que superavam em muito o salário dele. Alexandre ergueu os olhos para Mariana. O que isso significa? Zrenia sussurrou como se temesse a resposta. Significa, respondeu Mariana olhando-o nos olhos, que nos últimos 2 anos eu ganhava mais que você, bem mais. Alexandre continuou folheando e viu que Mariana não só ganhava dinheiro, como o gerenciava bem, investindo, abrindo depósitos, poupando para o futuro, tudo sem dizer uma palavra a ele, e então apareceu outra pilha de documentos na mesa, orçamentos, contratos com equipe de reforma, recibos de lojas de construção. E isso? Zrenia perguntou Alexandre com menos confiança. É a reforma, respondeu Mariana. A reforma que planejava fazer no nosso apartamento, uma surpresa para o aniversário de casamento, mas parece que a surpresa não foi para você. Ela apontou para outra pilha de papéis, impressos de um site de escola de idiomas,
folhetos com descrições de cursos de qualificação para engenheiros. E isso? Cursos, continuou Mariana. Cursos em que queria te inscrever. Você sonhava há tanto tempo com uma promoção. Reclamava que faltava conhecimento. Eu queria te ajudar, mas parece que você precisa de outra ajuda. Alexandre ficou em silêncio, olhando os documentos como se fossem uma sentença, seu mundo, suas ideias sobre si mesmo, sobre Mariana e sobre o relacionamento desmoronando diante dos olhos, já que sempre se via como o provedor, o chefe da família, o que garantia o bem-estar dela, mas descobria que vivia uma ilusão o tempo todo. Mariana se levantou e foi até a janela, onde o entardecer caía devagar e a cidade acendia as luzes. Queria que tudo ficasse bem conosco, disse baixinho. Queria que você fosse feliz, mas você escolheu outro caminho. Ela se virou para Alexandre. Eu poupava dinheiro não só para a reforma e os cursos, mas também para férias. Íamos para a Itália, para Veneza. Você sonhava tanto em ver essa cidade, mas agora vou para lá com o filho, sozinha. Alexandre baixou a cabeça, sentindo-se esmagado e humilhado, entendendo que perdera não só a esposa, mas o respeito por si mesmo, percebendo o erro enorme, mas já era tarde demais. Por que me mostra tudo isso? Perguntou, erguendo os olhos cheios de desespero. Quero que você saiba, respondeu Mariana. Que saiba que não sou a inútil que você pensava. Não sou uma dona de casa desamparada que vive às suas custas. Sou uma mulher forte e independente, que pode cuidar de si mesma e do filho também. Ela se aproximou dele e olhou-o nos olhos. Você me traiu, Alexandre, disse baixinho. Traiu nosso amor, nossa família, e não pretendo te perdoar. Ela pegou os documentos da mesa e os guardou de volta na pasta, amarrando com a fita. Pode pegar suas coisas, disse apontando para a porta, e vá embora, para sempre. Alexandre ficou paralisado, sem acreditar no que acontecia. Sempre achara que Mariana o esperaria, que o perdoaria, mas nos olhos dela via tal determinação e firmeza que entendia não haver mais esperança. Ele se levantou devagar, pegou o casaco e foi para a porta, parou no umbral e se virou. Mariana, sussurrou. Me perdoe. Mariana não respondeu, ficou parada à janela olhando para a cidade, para as luzes piscando na escuridão, olhando para o futuro, para uma nova vida sem espaço para Alexandre. Alexandre saiu do apartamento, a porta se fechou atrás dele e nesse momento Mariana sentiu um peso enorme cair dos ombros, sentindo-se livre, e foi até o espelho, olhando seu reflexo, vendo não a mulher cansada e insegura de antes, mas uma mulher forte, bonita e confiante, pronta para novos desafios, vitórias e uma nova vida, sorrindo para si mesma. Vai ficar tudo bem, sussurrou. Vai ficar tudo bem mesmo. E ela acreditou nisso, acreditou em si mesma, no seu futuro. As relações de Alexandre e Júlia, que começaram tão intensas e prometendo leveza, começaram a rachar mais rápido do que Mariana imaginava, já que essa leveza que Alexandre tanto desejava se transformou em irresponsabilidade banal e recusa em resolver problemas cotidianos. E Júlia, acostumada a diversões e vida bonita, mostrou-se totalmente inapta para a realidade da vida a dois, especialmente quando o dinheiro diminuiu sensivelmente. Alexandre foi demitido, redução de pessoal segundo a chefia, mas ele sabia que seus atrasos constantes e distrações tiveram papel nisso. E agora, ex-chefe de família, se via dependente de Júlia, que por sua vez o olhava cada vez mais com reprovação e irritação. Os dias viraram uma sequência de brigas pequenas e acusações mútuas. Júlia o culpava pela falta de perspectivas, por não buscar emprego com afinco, e Alexandre a acusava de ser interesseira e não o apoiar na dificuldade. Pensei que você fosse diferente. Zrenia ela. Você dizia que tinha tudo sob controle, que era bem-sucedido, e agora vives às minhas custas. Alexandre, acostumado ao silêncio e aconchego que Mariana criava, agora vivia em barulho e caos constantes,
já que Júlia não se esforçava na limpeza, preferindo sair com amigas ou ficar nas redes sociais, o frigorífico vazio e o jantar de semi-preparados que ele mesmo fazia, sentindo-se humilhado e impotente. Em uma dessas noites, quando Júlia saiu para mais uma festa deixando-o sozinho, Alexandre não aguentou. Pegou o telefone e discou o número de Mariana com mãos trêmulas, os toques se arrastando dolorosamente, quase desistindo quando ouviu a voz calma dela. "Mariana? É Alexandre? Estou ouvindo." A voz dela era neutra, sem malícia ou pena. "Eu preciso falar com você." "Já falamos, Alexandre, tudo o que precisava ser dito foi dito." "Não, você não entende. Cometi um erro enorme." "Todo mundo comete erros, Alexandre. O importante é aprender com eles. Entendo o que perdi. Perdi o mais valioso que tinha." "Você perdeu isso há tempo, Alexandre, quando começou a mentir e trair." "Peço perdão, Mariana, me perdoe, me dê uma chance de consertar tudo. Eu quero voltar." Silêncio na linha. Alexandre prendeu a respiração esperando, parecendo uma eternidade até ela falar de novo. "Voltar? Para onde?" "Para o passado." "Isso é impossível, Alexandre. O passado ficou no passado. Vivo o presente e olho para o futuro. E nesse futuro não há lugar para você." "Mas e nós? E o nosso filho?" "Com o filho você pode se encontrar quando quiser. Nunca impedirei o contato de vocês. Mas entre nós, acabou." "Eu te amo, Mariana." Zrenia ele desesperado. "Você não me ama, Alexandre. Ama sua ilusão. A ilusão do que uma esposa deve ser, do que a vida deve ser. Mas a realidade é outra, não é? Me dê uma chance, Mariana. Vou consertar tudo. Vou mudar." "Você não vai mudar, Alexandre. Sempre busca caminhos fáceis. E a vida não é caminho fácil. É trabalho sobre si mesmo, sobre as relações. E você não está pronto para isso. Adeus, Alexandre, e tente não ligar mais." Mariana desligou o telefone, deixando Alexandre sozinho no quarto escuro com o aparelho na mão e vazio na alma, entendendo que perdera tudo: esposa, família, emprego, autoestima, que destruíra a própria vida e agora colhia os frutos dos erros. Mariana, ao contrário, sentiu alívio. A conversa com Alexandre pondo um ponto final definitivo nas relações deles, sem mais raiva, ressentimento ou pena, só uma leve tristeza pelo que aconteceu, e se concentrou no filho e no trabalho. Seu negócio florescendo com renda estável e satisfação, alugando um apartamento espaçoso em um bairro novo, onde o filho tinha quarto próprio cheio de brinquedos e livros. Mariana começou a frequentar cursos de fotografia, dos quais sonhava há tempo, saía com amigas, ia ao cinema e ao teatro, vivendo uma vida plena e aproveitando cada dia. Um dia, navegando nas redes sociais, Alexandre topou por acaso com a página de Mariana, vendo fotos dela feliz, sorridente e confiante, em uma delas de pé ao lado de um canal veneziano com uma câmera na mão e a outra segurando a de um homem desconhecido, e sentiu uma dor aguda no peito, entendendo que Mariana era realmente feliz, feliz sem ele, que encontrara seu amor e sua vida, e que ele nunca mais faria parte disso. Ele fechou o laptop e se encostou na cadeira, com fragmentos de memórias girando na cabeça. O casamento deles, o nascimento do filho, noites tranquilas à lareira, tudo tão distante como em outra vida, recordando as palavras dela. "Você não me ama, Alexandre. Ama sua ilusão." Percebendo que ela tinha razão, que amava não Mariana, mas sua imagem de família ideal. E quando a realidade não coincidiu com as expectativas, fugiu da responsabilidade, dos problemas, de si mesmo. Agora ficara sozinho, sem família, sem emprego, sem esperança, ciente do erro. Mas tarde demais, Mariana partira deixando-o com o amargor da perda e a consciência da oportunidade desperdiçada. Mariana, olhando-se no espelho, sorriu, vendo diante de si uma mulher forte e independente, que superara a traição e a dor sem se quebrar, que reconstruíra a vida e agora a esperava um futuro luminoso, sabendo que merecia isso. Pegou o filho pela mão e saíram juntos para a rua, à frente um novo dia,
cheio de alegria e esperanças, sem espaço para o passado, só para o presente e o futuro.